Vendo a urgência de um reavivamento entre o povo de Deus, o canal O Retorno da Glória lançou seu primeiro livro digital, 21 Dias de Poder. Se você deseja receber o batismo do Espírito Santo e experimentar um verdadeiro reavivamento, peça gratuitamente o seu livro através do WhatsApp que estará no vídeo. Olá, meus irmãos e meus queridos amigos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, por mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras e aprendermos mais e mais das verdades que o Senhor nos deixou para esses últimos dias. Amém? E, queridos, todos aqueles que desejarem, deixem aí os seus pedidos de oração, porque mais de uma vez por dia eu tenho orado pelos pedidos que são feitos aqui no canal. E eu também faço um apelo para que vocês se juntem a mim e também à minha esposa e diariamente estejam apresentando esses pedidos de oração na presença do nosso Deus, para que Ele atenda cada uma dessas súplicas segundo a vontade dEle. Ok? Está escrito. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Amigos, eu me lembro quando eu era criança, que quando meu pai dizia para minha irmã e também para mim que no domingo nós faríamos um bate e volta até o litoral paulista, nós quase não dormíamos e acabávamos despertando o nosso pai antes mesmo do horário que ele tinha programado se levantar, para que saíssemos mais cedo e chegássemos mais cedo e aproveitássemos por mais tempo das alegrias e também do lazer que a praia nos oferecia. Bom, hoje eu cresci, sou adulto, contudo meu pai, não o meu pai da terra, mas meu pai do céu, ele fez a promessa de me levar para junto do mar de vidro, onde o seu eterno trono se encontra e onde todos os anjos e todos os remidos de todas as eras se reunirão ao redor daquele alto e sublime trono para louvarem o Deus Criador por toda a eternidade. Queridos, eu estou com pressa. E meu Pai Celestial, tanto nas Sagradas Escrituras como no Espírito de Profecia, me deixa e deixa a todos os seus filhos muito claro que Ele está disposto a nos levar para o paraíso imediatamente. Todavia, Ele só não faz isso porque nós, que deveríamos estar mais do que empolgados com a promessa de Deus, continuamos dormindo e não despertamos para podermos ir e desfrutar das glórias e das alegrias eternas que o Senhor para nós tem preparado desde antes da fundação do mundo. Eu quero ir embora, meus irmãos. E por causa disso, eu não posso pregar meias verdades e eu não posso apresentar para vocês palavras de autoajuda, mas eu preciso ser um instrumento de Deus para despertar os meus irmãos, porque eu não posso ir para o paraíso sozinho. Mas o Senhor estabeleceu que Ele precisa ter um grupo dos seus filhos, os quais estejam preparados para receber o seu selo, de maneira que então Ele possa vir resgatá-los para levá-los ao lar celestial. Portanto, todas as vezes que vocês vierem a este canal, ainda que encontrarão mensagens falando do amor de Deus e da graça do Senhor Jesus, sempre ouvirão mensagens de advertência e de despertamento, porque nós não estamos no tempo da igreja em Filadélfia, mas nós estamos no tempo da igreja em Laodiceia. E a única mensagem que Deus nos deixou para esses dias foi uma mensagem de reprovação e de advertência, porque assim como Ele amava os seus filhos na igreja em Filadélfia, Ele também ama os seus filhos na igreja em Laodiceia. Contudo, para os obedientes servos da igreja em Filadélfia, o Senhor tinha palavras de motivação para que eles permanecessem despertos. Mas para os filhos da igreja em Laodiceia, Deus só tem duras reprovações e repreensões, porque Ele repreende e disciplina àqueles que amam. Bom, o livro de Malaquias deveria ser mais vezes estudado pelo povo do Advento, porque as palavras de Deus, através daquele seu profeta, encaixam como uma luva para a igreja remanescente desses últimos dias. E quando lemos Malaquias capítulo 2, versículos 1 e 2, e trazemos tais palavras para os nossos dias, a princípio, os nossos pensamentos são voltados ali para os sacerdotes atuais, para os pastores, contudo, ai daquele que aponta para o cisco do olho do seu irmão e se esquece da trave que existe em seu próprio olho. Ai daquele que aponta para os crimes que os pastores dessa igreja têm cometido, mas não olha para as próprias transgressões da lei, as quais ele próprio tem cometido. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos diz que somos uma geração eleita. Mas não apenas isso. O Senhor, através de Jesus Cristo, nos fez sacerdócio real e nação santa.
Não recebem apenas os pastores essa credencial, mas o povo escolhido de Deus em Cristo Jesus é feito sacerdotal. Ou seja, ao trazermos as palavras do profeta Malaquias para os nossos dias, não devemos apontar apenas para os líderes dessa igreja, dizendo que eles não se importam com a necessidade de honrar o nome de Deus, porque, por mais que, em muitos casos, isto é sim uma realidade, na verdade, sendo que todos nós fomos feitos sacerdotes do Senhor, então, quase que de forma generalizada, o sacerdócio de Deus desses últimos dias não tem honrado o seu nome. E, queridos, ao Deus nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, ao nos tirar do mundo de Babilônia e nos trazer para a verdade presente, o Senhor nos concedeu uma bênção, a qual a eternidade toda vai ser insuficiente para compreendermos a altura, a profundidade, a largura e a extensão desse presente de Deus. Mas, semelhante a Judas, que recebeu um dos maiores presentes que um ser humano poderia receber, ter sido chamado de apóstolo de Cristo, se em vez de vivermos à altura do chamado que Deus nos fez, a bênção de fazermos parte do povo remanescente da profecia vai se tornar uma gigante maldição, porque àquele que muito foi dado, muito lhe será exigido. E hoje, Deus exige do seu povo remanescente honra ao seu nome, porque aquele anjo, vocês e eu, que diz para o mundo temer a Deus e lhe dar glória, primeiramente deve temer e honrar e glorificar o nome do Altíssimo em sua vida. Porque aquele que diz, temam a Deus e lhe deem glória, mas não pratica isso em sua vida, não há de escutar dos lábios de Cristo as doces e suaves palavras dizendo, bem está, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor, mas há de escutar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque se eu apelo que o mundo tema ao Senhor e lhe dê a glória, mas não faço isso em minha vida, então eu sou julgado e condenado como um hipócrita mentiroso, porque sei o que é temer a Deus, honrar e glorificar a Deus, mas não faço. E está escrito, eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Irmãos, do que adianta ter uma descendência espiritual se o Senhor a reprovará? Do que adianta apresentar meias verdades para aqueles que não conhecem ainda o adventismo? E do que adianta iludir essas pessoas dizendo que essas meias verdades que nós apresentamos são suficientes para que o Senhor lhes aceite os sacrifícios? Quando, na verdade, Deus não apenas vai rejeitar o sacrifício deles, mas também nos irá vomitar naquele tempo da sacudidura. Não ensinem que letras santas misturadas com ritmos mundanos serão aceitos por Deus, porque Deus não vai aceitar. Não ensinem que gincanas e shows da igreja serão aceitos por Deus, porque Deus não aceitará. Não ensinem que nós podemos nos vestir, andar e falar como os que estão no mundo, porque Deus somente se importa com o que vai no coração, porque naquele terrível dia, quando o Senhor repousar os seus olhos sobre estes que agiram dessa forma, o que eles vão dizer? Será que poderão abrir a boca diante daquele que é santíssimo e tentar argumentar com ele, dizendo que Deus aceita o coração e é por isso que eles andaram e se comportaram exteriormente como os de Babilônia e como os mundanos? Não. Eles ficarão emudecidos, bem como aqueles que os ensinaram a fazer tais coisas. Queridos, nossas músicas, nossas pregações de autoajuda, nossos programas jovens ou adultos sem espiritualidade, todas essas coisas são para Deus como esterco. E naquele dia, no grande dia da sua vida, como diz o profeta Malaquias, o esterco das nossas ofertas mancas serão esfregados em nossos rostos e nós seremos destruídos juntamente com as nossas ofertas inaceitáveis ao Senhor. E diz o Espírito de Profecia, assim, paz e segurança é o grito de homens que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Bom, eu sei que a verdade sem o amor é somente a verdade, mas eu tenho implorado ao meu Deus que inflame o meu coração de amor por Ele, de amor pela minha família e de amor pelos meus irmãos a quem eu tenho compartilhado essas verdades, para que as palavras que eu falo não sejam apenas como o sino que retine, nem como o bronze que soa, mas que sejam palavras usadas pelo Espírito Santo para transformar. Contudo, o amor sem a verdade são só palavras bonitas lançadas ao ar e muito pior do que isso. O falso amor, o qual esconde a verdade de Deus para os nossos dias, traz a ira ao coração do Senhor. E como nós vimos no texto do Espírito de Profecia, em breve, aqueles que têm clamado ao povo de Deus paz e segurança,
esses cães mudos que não querem ladrar, além de nunca mais poderem erguer sua voz para falar ao povo do Senhor, também serão os primeiros que sentirão a vingança e a justa ira de um Deus que foi ofendido. Bom, nós vamos ficando por aqui. E o meu desejo é que o Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um de vocês. Mas antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o teu eterno nome. Pai, nós temos tomado o nome de remanescentes da profecia bíblica e temos dito que somos um sacerdócio real e uma nação santa, mas a carta de Cristo à igreja em Laodiceia nos diz que não temos honrado o teu nome, assim como os sacerdotes no tempo do profeta Malaquias também não honraram. Perdoa-nos, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor, e nos ajude a enxergarmos os nossos erros e nos ajude a passarmos por um verdadeiro arrependimento e conversão. E isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.